As tartarugas ninja são personagens que eu particularmente acho bem interessantes. Eu não sou um profundo conhecedor da mitologia, do universo das tartarugas ninja, eu não li todos os quadrinhos, eu não joguei todos os games, eu não assisti a todas as séries de TV, mas o que eu consumi dessas personagens me convenceu de que as tartarugas são sim personagens bem interessantes e bem promissores. A começar pelo próprio conceito das tartarugas, né? Tartarugas mutantes adolescentes ninja é uma ideia tão absurda, tão ridiculamente, divertidamente absurda, que só poderia ter surgido mesmo na base da pura zoeira. E, ao que tudo indica, parece que foi mesmo essa a lógica de todo o processo criativo que levou o Kevin Eastman e o Peter Laird a criarem, lá na década de 80, as Tartarugas Ninja para os quadrinhos. Esses quadrinhos chegaram a ser publicados aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tenho uma edição aqui que foi lançada em 2007 pela Devir, que traz as primeiras histórias das Tartarugas Ninja, mas esse volume aqui ele foi descontinuado. Só que mais recentemente, há alguns poucos anos, o pessoal do Pipoca Nanquim lançou uma coleção de 6 volumes em capa dura, lindões, que reuniu toda a série original do Kevin Eastman e do Peter Laird de ponta a ponta, numa coleção completíssima. Fica aí a dica para caso alguém venha se interessar pelos quadrinhos das Tartarugas Ninja. E é interessante que quando as tartarugas surgiram nos quadrinhos, elas surgiram num traço bem mais bruto, bem mais intimidador, em histórias bem mais violentas do que a gente se acostumou a ver. Depois elas foram transformadas em séries animadas, já suavizadas, voltadas para crianças. E no cinema, as Tartarugas Ninja, elas tiveram um percurso até bem peculiar. Lá no início dos anos 90, elas ganharam 3 filmes live action, que foram decaindo cada vez mais em qualidade. O primeiro é bacaninha, o segundo, né, o terceiro é muito ruim, enterrou a franquia por vários anos. Depois, em 2007, elas voltaram num filme animado que foi produzido por um estúdio que até já acabou, já foi desligado, chamado Image Animation. Aí, mais recentemente, há alguns anos, elas voltaram em mais 2 filmes live action que foram produzidos pelo Michael Bay, que foram bem fracos, bem decepcionantes, até que chega agora, em 2023, a gente tem aqui uma nova animação, Tartarugas Ninja Caos Mutante, que é provavelmente o melhor de todos os filmes já produzidos até hoje com as Tartarugas Ninja. E é muito curioso notar que esse novo filme aqui, ele foi co-escrito e co-produzido por ninguém menos que o Seth Rogen. Não é um nome que a gente esperaria encontrar numa animação sobre as Tartarugas Ninja, mas é um nome que acaba se revelando totalmente condizente com esse espírito zoeiro, adolescente, que marcou as Tartarugas Ninja desde o processo criativo lá atrás que levou à criação delas nos quadrinhos. E o bacana desse novo filme é que, ao mesmo tempo em que ele consegue resgatar o espírito e boa parte dos elementos já estabelecidos sobre o cânone das Tartarugas Ninja, que a gente já conhece sobre elas e tal, ao mesmo tempo ele também consegue encontrar nuances novas sobre esses personagens que a gente julgava já conhecer totalmente. Talvez ele peque um pouco aqui e ali ao não destacar tanto assim as características individuais de cada uma das tartarugas. A gente até sente a liderança do Leonardo, a gente até sente a casca grossa do Rafael, a gente até sente a inconsequência do Michelangelo, a gente até sente a invencionice do Donatello, mas superficialmente, só cai lá. Mas ainda assim, de todo modo, cada um deles tem sim, pelo menos algum momentinho que seja pra poder se destacar, e todos eles no fim das contas acabam sim funcionando muito bem. É interessante porque é um filme de origem, é uma história de origem, com todo aquele sentimento bacana de descobertas e primeiras vezes, em que os personagens fazem tal coisa aqui, tal coisa ali, mas ao mesmo tempo, ainda assim, ele traz novidades que imprimem fôlego novo a essa história, a esses personagens. A maior dessas novidades é o fato de que, de todos os filmes que tiveram até hoje das Tartarugas Ninja pro cinema, esse aqui é, sem sombra de dúvida, aquele que mais se preocupa em explorar o lado adolescente das tartarugas, que do início ao fim do filme soam exatamente como que elas são, que são moleques, que nasceram numa condição de vida muito específica, mas que no fim das contas eles só querem mesmo é levar uma vida de adolescentes comuns, com todo aquele senso de humor inconsequente, jovial dessa idade específica, e o filme de um modo geral é muito bem sucedido nesse aspecto específico. As piadas que rolam ao longo do filme geralmente são muito bem engraçadas, funcionam muito bem, com todo aquele dinamismo que se espera de 4 garotos que se encontram com os hormônios na flor da pele. Inclusive, nesse sentido, o filme se faz valer muito de citações e de alusões visuais, gráficas explícitas à linguagem do TikTok, o que é importante, porque aproxima as Tartarugas Ninja de adolescentes de hoje em dia, da atualidade, e também com toda aquela vontade de socializar que lhes é proibida porque, afinal de contas, eles são mutantes. Nesse aspecto,
uma das maiores contribuições que esse novo Tartarugas Ninja faz para os personagens é a de trazer uma dimensão dramática maior e surpreendente para todos os personagens. Os personagens que a gente já conhece de outras visitas, aqui nessa nova versão, eles são mais complexos do que a gente se acostumou a ver. E esse novo filme aqui, ele me fez sentir o isolamento e a dor das tartarugas por elas serem diferentes, por elas não poderem ser normais, por elas não poderem se aproximar dos humanos, de uma forma que eu não me lembro de ter sentido em nenhum dos outros filmes anteriores desses personagens, o que é bacana, mérito total desse novo filme aqui. Da mesma forma, o Mestre Splinter que a gente vê nessa nova versão é um Mestre Splinter bem diferente do que a gente viu nas adaptações anteriores. É um Mestre Splinter bem mais intransigente, até bem mais ranzinza, mas o filme faz questão absoluta de explicar pro espectador por que ele é assim, por que ele tem tanto medo de submeter as tartarugas, que são praticamente os seus filhos, ao mundo humano. E são as motivações que a gente também encontra no vilão, que também compartilha dessa aversão ao modo com que os humanos tratam os mutantes. Embora o plano do vilão, claro, não seja lá dos mais imaginativos. Mas enfim, só de não ser o destruidor pela 25ª vez já é um ganho imenso. E por fim, a April O'Neil, que é a jornalista que é amiga das tartarugas, ela surge aqui nesse filme numa versão mais humana, mais vulnerável, mais insegura e, por consequência, bem mais divertida e bem mais interessante do que a gente se habituou a ver. Em vez de ser uma jornalista experiente, cheia de si, ela é uma adolescente que hesita, que tem medos e que tem a oportunidade de encarar esses medos a fim de superá-los para que a narrativa como um todo possa avançar. Para completar, de um ponto de vista de estilo, de estética, esse novo Tartarugas Ninja é um filme para deixar você babando diante da tela. Ele é mais um aluno da escola Homem-Aranha no Aranhaverso de animação, então todo aquele estilo que o Aranhaverso popularizou e que a gente já viu no Gato de Botas e na Família Mitchell, de fundir o desenho tradicional, bidimensional, com composições tridimensionais, ao mesmo tempo trazendo um monte de elementos visuais pipocando na tela ao mesmo tempo, tá presente nesse filme aqui também, imprimindo um dinamismo constante à obra. E é interessante notar que, embora esse estilo esteja se popularizando cada vez mais, é claro que não é toda a obra que vai necessariamente se beneficiar dele. Às vezes, dependendo do caso, o recurso pode soar desencontrado e tal, mas aqui nesse novo Tartarugas Ninja, em contrapartida, a sensação que fica é a de que esse estilo do Aranhaverso é perfeito para uma obra sobre as tartarugas ninja, porque ele facilita que o filme recorra a elementos gráficos dos quadrinhos, que afinal de contas são de onde as tartarugas vieram, e é bacana perceber aqui que as aparências dos personagens e dos cenários parecem sempre rabiscadas a lápis, como se elas fossem desenhos inacabados, entre aspas, ou que remetessem a um estilo de quadrinhos mais sujo, menos higienizado, digamos assim. E ele também permite que o traço possa se adequar às necessidades diferentes de cada momento da narrativa, sem parecer descolado um do outro. Então, num momento, as tartarugas ninja vão aparecer no alto de um prédio, de uma forma mais sinistra, remetendo aos quadrinhos originais do Eastman e do Laird, e em outros, elas vão retornar numa forma mais fofinha, mais suave, remetendo a todas as outras animações que vieram depois. Enfim, ele não é tão sofisticado ou inventivo em termos de linguagem quanto o Aranhaverso, mas ele faz um ótimo trabalho sim. E, aliás, o diretor desse filme aqui é um diretor chamado Jeff Rowe, que é o mesmo cara que co-dirigiu aquela animação A Família Mitchell contra as Máquinas, que é uma outra animação que também bebe da fonte estilística do Aranhaverso, só que, como eu comentei em alguma ocasião recente, A Família Mitchell é um ótimo filme, sim, só que é um filme que eu senti que ele se perdia um pouco em alguns momentos, nesse tanto de informação visual que ele atirava na tela o tempo todo. Eu acho que ele nem sempre conseguia lidar muito bem com tudo que ele tinha a mostrar e pipocar na tela, e às vezes ele se tornava visualmente embolado, confuso. Só que aqui nas Tartarugas Ninja, por outro lado, isso nunca, jamais acontece. Em momento algum a gente fica perdido. As informações gráficas que são jogadas aqui surgem de forma dinâmica, acelerada, mas sempre são organizadas com cuidado, para que a gente não se perca no meio de todas elas. E as sequências de ação, de um modo geral, também são muitíssimo bem conduzidas. São sequências de ação que são claras, a gente sempre entende muito bem o que está acontecendo, a distribuição das posições dos personagens nos espaços, quem tá onde, com relação a que ou a quem, inclusive utilizando muito bem a montagem para poder trazer fluidez na forma como ela salta de uma luta a outra, às vezes até mesmo em dias diferentes. É um ótimo trabalho, de fato. E no fim das contas, Tartarugas Ninja é um filme que conta uma historinha bem simples, mas bem amarrada, bem resolvida. Talvez o terceiro ato seja meio corrido demais, ao forçar umas mudanças de lado dos personagens que soam abruptas demais, soam convenientes demais, vai tudo se atrapalhando um pouquinho, mas ainda assim, em compensação, o final do filme mesmo, o desfecho da narrativa toda, me pegou de surpresa, porque eu vou tentar ser vago pra poder evitar spoiler,
spoilers, ele toma a decisão de mudar alguns aspectos do status quo das Tartarugas Ninja. Há uma mudança na forma com que elas se tratam que eu confesso que me pegou de surpresa e me deixou muito curioso para poder ver no futuro como que os próximos filmes vão lidar com essa mudança de status quo das Tartarugas Ninja. Eu saí do cinema querendo ver mais filmes com essa nova versão das tartarugas, e eu acho que, no fim das contas, esse sentimento que eu tive é a constatação máxima de que o filme funcionou comigo. Eu gostei bastante desse novo Tartarugas Ninja. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou do novo Tartarugas Ninja, diz aqui nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, chama os seus amigos para se inscreverem aqui também, e é isso, um grande abraço e até a próxima.